cada vez mais a gente vê que a gestão condominial está ficando mais complexa, né? E a troca de informações, né, com profissionais de áreas diversas é importante para que o síndico possa fazer uma boa gestão. A gente vai falar de um tema bastante sensível hoje, transparência na prestação de contas do condomínio, né? A primeira parte da palestra, né, que é, vamos fazer uma considerações gerais, né? O que é transparência, né? A gente fala tanto em transparência, né? Quando a gente até contratado nos trabalhos nos condomínios, né? A principal justificativa, olha, queremos contratar uma auditoria para ter mais transparência. Mas o que é transparência, né? Também o que é prestação de contas? Vamos também falar da importância da previsão orçamentária. Essa é a principal ferramenta do síndico para fazer gestão do condomínio, né? E quais são os personagens do processo de prestação de contas? Então, essa é a primeira fase, né, a primeira etapa aqui da palestra, a gente vai abordar esses pontos. A segunda é quais os benefícios da auditoria, né, para o condomínio. Primeiro item, o que é transparência? Agora vamos ver o conceito. O que é transparência? Voltando lá para a apresentação, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, lá tem uma definição do que é transparência. Eu achei interessante essa definição que fala consiste no desejo. Olha, então tem que partir da vontade. Então, consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores, inclusive intangíveis, que norteia a ação gerencial e que conduzem à preservação e otimização do valor da organização. Como é que a gente pode traduzir isso para o condomínio? Então, primeiro, consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas informações. Então, no processo de prestação de contas, se algum morador questionar o síndico sobre a prestação de contas, ele fala assim, ó, a pasta está lá no site. O síndico está errado? Não, não está. E responder isso, a pasta está lá no site. Mas o ponto é, mas consiste no desejo de ele querer ir além de dizer apenas que a pasta está lá no. Então, a transparência, ela tem esse desejo, não é simplesmente dizer onde está a informação, mas o gestor, no caso aqui o síndico, ele fazer de uma forma que a pessoa ali tem a informação além do que está lá no site, por exemplo. Aí fala, também não se restringe apenas o desempenho econômico-financeiro. Ah, tá lá as despesas, mas é explicar as principais movimentações para que ali os usuários da informação possam entender. Ah, esse mês aqui subiu a manutenção porque estourou um cano, alguma coisa assim. Então, ou seja, transparência envolve não apenas divulgar informações, mas ter o desejo de que a outra parte tenha informações para que ele possa ali tirar suas conclusões. É claro que a gente sabe que no meio de condomínio, às vezes tem moradores que perguntam, ele não quer saber a resposta, não quer explicação, né? Às vezes ele quer gerar confusão, quer gerar polêmica, né? Mas do lado do gestor, do síndico, na parte da prestação de contas que a gente está falando aqui, é importante que tenha esse desejo, né, de mostrar ali os condôminos ou para quem questiona, mais do que simplesmente dizer, olha, a pasta de prestação de contas está lá no site. Então, essa é a definição de transparência de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Agora, o que é prestação de contas? O que é o processo de prestação de contas no condomínio? Então, partindo da lei, né, do Código Civil, aqui então são trechos do Código Civil, no artigo 1348, ali que traz as competências do síndico, tem ali dois incisos que falam que é a prestação de contas. O inciso 6 fala elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, ou seja, que a gente chama de previsão orçamentária. E aí o síndico tem que prestar contas do quê?
prestar contas justamente dessa previsão orçamentária. Então, o processo de prestação de contas, principalmente, consiste no quê? Eu aprovei lá um orçamento de receita e despesa, e conforme o artigo 1350, anualmente eu tenho que convocar a Assembleia para quê? Para prestar contas daquilo que eu aprovei lá na GO, que eu aprovei a previsão orçamentária. É claro que não só isso, a gente sabe que às vezes pode ter despesas extraordinárias, então, ou seja, é o síndico prestar contas da previsão orçamentária. E aqui eu faço alguns pontos, né, para reflexão. Nos trabalhos que a gente faz, né, em muitos clientes, a gente vê que essa ferramenta, previsão orçamentária, é muito maltratada. Quando a gente pergunta para o tá, mas qual que é o seu realizado e seu previsto e realizado no ano, como é que está? Ah, não, fala com o administrador. Não, o administrador era o back-office do síndico. Mas o gestor, ele tem que saber, olha, esse mês... E outra, a previsão orçamentária, ela é aprovada de forma linear, né? É um valor como se fosse dividido nos 12 meses ou no período. Não é isso. Sabe que ela é executada de forma variável. Pode ser mês eu vou ter uma despesa a mais, mas é importante que o síndico ele saiba explicar as variações da previsão orçamentária, da prestação de contas. Então, qual que é o indicador, né, eu vejo que um dos principais indicadores da gestão financeira do síndico é saber explicar as variações da previsão orçamentária. Aí a gente sabe que o síndico tem um grande desafio. Por quê? Ele vai lá na GO, apresenta lá que precisa aumentar a previsão orçamentária e o aumento, né, não é aprovado. Ou é aprovado um valor menor. Então, mas o síndico ele tem que deixar claro, né, para os moradores ali que aquilo que foi aprovado talvez não vai ser suficiente. E ainda pegando na linha da transparência, né, como a gente viu no slide anterior, o desejo de querer divulgar, é importante que o síndico não se limite apenas na Assembleia a falar de prestação de contas. Mas é interessante, periodicamente, comunicados de como é que está a situação financeira do condomínio, explicar eventos que estão impactando de forma, às vezes, negativa ou positiva também, né, a previsão orçamentária, né, para que quando o morador chega na, na Assembleia, ele mais ou menos ele tem uma ideia de como é que está ali. Mais uma vez, eu costumo dizer que condomínio é regido pela emoção e não pela razão, né? Mas, assim, a parte do gestor, que é o síndico, a sua parte você tem que fazer. Primeiro, tem que identificar quais são os canais de comunicação do condomínio. Ah, a administradora manda e-mail. Ah, eu tenho, sei lá, às vezes um grupo do WhatsApp que só o administrador coloca informações. Assim, eu falo que grupo de WhatsApp liberado para todo mundo é Cracolândia, né? A gente sabe, assim, é aquela bagunça que muitas vezes não resolve nada. Então é importante que o síndico ele tenha muito claro quais são os canais de comunicação dele no condomínio. E essa questão da prestação de contas, às vezes, por exemplo, lá na pasta tem o balancete. Você pode mandar um comunicado com print só com os saldos, por exemplo, e deixar aberto para os moradores, olha, se alguém tiver dúvida pode me procurar. Então, hoje, com as videoconferências como o Zoom aqui, você pode fazer uma reunião que não é assembleia, mas uma reunião para falar ali de. É, a gente vê aqui no mercado financeiro, né, eu trabalhei no mercado financeiro, as empresas o quê? A cada 3 meses publica balanço, faz lá a divulgação de resultado. Eu entendo que o síndico ele tem que criar oportunidades durante o exercício para falar de prestação de contas, as boas e as más notícias, né? Porque, assim, o síndico vai lá, apresentou uma previsão orçamentária, não foi aprovado o ajuste necessário. Aí ele vai falar só lá daqui 12 meses que a conta está estourada. Aí vai falar, pô, o que você fez com o dinheiro? Uai, não aprovou a previsão que eu precisava, claro que vai estourar. Vai ter moradores que você põe a pasta, você avisa, você manda e-mail, manda exame, ele não vai ver. Mas a sua parte como gestor
a gente não pode abrir mão de divulgar, de falar, para quando chegar na Assembleia, por exemplo, ter um relatório de realizado e orçado e Estado. realizado, para que as pessoas possam ver a evolução da previsão orçamentária. Né? Então, ou Tá seja, bom. tem que passar essas informações. O que eu vejo, em alguns casos, por envolver dinheiro, não que o síndico está fazendo nada errado, mas alguns síndicos estão com medo de compartilhar valores com o morador para falar. E eu vejo assim, quanto mais o morador souber, mais vai estar na mente dele. Eu, poxa, o condomínio, ó, eu vi lá com o síndico, ele apresentou. Qual que é a principal obrigação do conselho? É a prestação de contas. O que as convenções colocam assim, é flor. Ah, tem que. Não, mas pela lei, pelo Código Civil, a principal função do conselho é emitir um parecer sobre as contas do síndico. Aí você vê síndico que nunca faz reunião com o conselho no ano. Então você tem que ter o conselho do seu lado, em que sentido? Ter uma agenda com ele já para o ano inteiro, para falar do quê? Principalmente do quê? Da evolução financeira do condomínio. E outra, reunião sem ata é reunião de amigo ou de inimigo. Não que seja para brigar, tem que ter ata. Para que até o síndico possa, olha, eu apresentei para o conselho, eu expliquei para o conselho, assim por diante. Como boa prática você colocar os orçamentos nas pastas com o serviço. É uma boa prática. Por quê? Porque você coloca na pasta o boleto que foi pago, a nota fiscal, o e-mail que você mandou para a administradora, às vezes aprovando, e também coloca o orçamento. Marcos, poxa, a minha pasta é física, vai ficar gigante. Então, se cria um arquivo, mas que dê publicidade que as cotações estão num arquivo separado, e se os moradores tiverem dúvida, pode contatar o síndico. Então, como boa prática, está na pasta. A inviabilidade de colocar na pasta um arquivo separado, mas com publicidade de que tem essas cotações. E fundo de reserva. Toda movimentação, não só fundo de reserva, mas toda movimentação de contas entre contas, né? Assim, tirando a ordinária, a gente já sabe, tem toda a documentação, mas essas contas com discricionário específico, fundo de reserva, fundo de obras, é, algum é importante ter. O que a gente vê muito mesmo é o débito no fundo de reserva. O síndico sabe a história, mas o auditor não sabe, o morador não sabe. A gente abre ponto de auditoria, porque tem que ter explicação. Até porque o fundo de reserva ele tem uma governança própria na convenção. Né? Então, é importante que tenha essa justificativa e essa justificativa reflita o que está na convenção. Por que, que eu falo isso? Porque tem convenção que fala assim, o fundo de reserva só pode ser mexido mediante aprovação da Assembleia. E aí? Aí você mexeu. É melhor deixar estourar a conta ordinária, melhor não. Estourar a conta ordinária, chegar na Assembleia e falar: olha, eu usei a conta ordinária, porque o fundo de reserva precisa da aprovação da Assembleia. E aí eu quero uma aprovação para fazer a transferência do fundo de reserva para a conta ordinária. Mas aí é aquela coisa, né? Tem que ver cada convenção como é que está. É claro que, por exemplo, né, vamos lá, tem a parte legal e tem a parte assim, eu vou contratar um autônomo. Eu não sei onde criou-se uma demonizando a figura do autônomo. Eu vou contratar um autônomo. Gente, se é um pedreiro, se você fez contrato, você recolheu o INSS na fonte, você fez. Não tem nada de errado. É claro que o custo tributário é maior, mas não é errado você contratar um prestador de serviço e pagar uma RPA desde que tem um contrato. Agora, você contratou uma pessoa jurídica, como a gente já viu. Aí a pessoa aí fez o trabalho, aí só tem um recibinho ali. O recibo não tem nota. É errado. Sonegação de imposto. Né? E a auditoria aponta. Continuidade, então, aqui, né? Então, o que é a prestação de contas, né? Na realidade, é a previsão orçamentária que você vai ter que prestar contas da evolução dela. Agora, qual é a importância da previsão orçamentária, né?
como até está aí na tela, né? A previsão orçamentária é fundamental para a gestão eficaz do condomínio. Ela oferece uma visão clara das receitas e despesas esperadas ao longo de um período específico, geralmente um ano. E aí, quais são os benefícios de ter uma previsão orçamentária bem feita? E aí, um parênteses aqui. O síndico não pode chegar assim: ah, a administradora fez para mim ali a previsão, fulano, tem que aumentar 10%. Ah, tá bom, vamos lá na Assembleia e o síndico, ele como gestor, ele tem que tomar a frente do processo. Fazer questionamento. A administradora, ela tem que ser o suporte. Mas às vezes tem situações onde põe lá a previsão orçamentária, até o síndico ficar constrangido em falar o aumento, porque ele mesmo parece que não entendeu ali o que está envolvido, né? Porque é a administradora que está apresentando. A previsão orçamentária é um processo onde ele tem que estar à frente, né? E aí, quais são os benefícios? Então, primeiro, a previsão orçamentária, por ser previsão, é um planejamento financeiro, né? Então, permite ali que o condomínio planeje suas finanças por ano. Eu arrisco a dizer que o condomínio é um dos, né, ou um único que eu vejo, que é uma instituição privada que tem em lei o orçamento, que é a previsão orçamentária, né? Então, assim, é uma instituição privada, mas que onde está em lei, que é o Código Civil, que ele tem que ali, o síndico tem que fazer ali a previsão orçamentária. Então, é uma ferramenta importantíssima para o planejamento financeiro. Aí também com a transparência, porque com a previsão orçamentária detalhada, ali demonstrando os gastos para os moradores sabem como é que está a evolução. Então, por isso que eu entendo que é um relatório, né, esse do realizado, do previsto e realizado, é importante para transparência também. Às vezes aquela coisa, né, o morador pega a pasta lá, aquele calhamaço de documento, ele vai ficar. Mas se ele tem ali um report onde mostra, olha, a gente arrecadou, o previsto era isso, o resultado é esse, vai dar condições de ele querer questionar melhor o síndico, né? Então, ela ajuda na transparência da prestação de contas. Também, ela evita surpresas, assim, eu não vou dizer, eu até a palavra evitar aqui, eu acho que não está boa, ela diminui surpresas. Porque se você tem uma previsão orçamentária, mesmo que você tenha um gasto ali extraordinário, mas boa parte você já previu o que iria gastar e foi distribuído ali para os moradores, né? Então, também ajuda nesse sentido. Outra coisa, né? Ela facilita as decisões, né? Porque, por exemplo, você fez uma previsão orçamentária, só que você fez uma negociação com o prestador de serviços terceirizado e conseguiu um desconto. Você pode usar até esse desconto para uma outra gasto no condomínio, desde que fique dentro da previsão orçamentária. Depois só ratifica a Assembleia, né? Eu falo, olha, eu consegui aqui uma economia no terceirizado, puxa, sabe, lembra do jardim que a gente precisava fazer? Ó, com esse valor, quanto eu consegui aqui fazer a manutenção do jardim. Também é um controle de custos, né? Porque a previsão orçamentária você, digamos assim, consegue prever na maior parte o quanto você vai gastar no ano. E ela atende uma disposição legal que é o Código Civil. Mas, como eu falo, é uma ferramenta muito maltratada nos trabalhos que a gente vê. Se perguntar para o síndico, né, muitos síndicos, pelo menos que a gente vê, clientes nossos, como é que está aí a sua previsão orçamentária? Ah, não, fala que é administrador. Falo, não, é você que tem que saber, não é administrador, né? Então, a importância de se ter essa boa previsão orçamentária para fazer a prestação de contas. E aí, os personagens, né, da prestação de contas. Então, tem aqui aqueles que são previstos em lei. Então, quando eu trabalhava no Itaú, na área de compliance, a gente falava em linhas de defesa, né? Quem são as linhas de defesa? Então, lá era primeiro os funcionários, depois o compliance, depois a auditoria. Ou seja, quais são as etapas ou linhas de defesa para se ter uma boa prestação de contas? Primeiro, é o síndico. O síndico, como a gente viu lá, ele tem que ter o desejo de querer ser transparente, e além de simplesmente dizer que a pasta está lá no site. Depois tem um conselho. A principal função do conselho, está lá no artigo 1356 do Conselho Fiscal, é dar parecer sobre as contas do síndico. Eu entendo, assim, outros colegas aí da área, que
os legisladores precisam olhar melhor para a governança de condomínio, porque tá cada vez crescendo mais, está cada vez mais complexo, é muito pobre o Código Civil, né? Por exemplo, para mim, conselho fiscal tem que ser pessoas que conheçam de finanças. Não adianta colocar alguém lá, porque quando não é alguém que não entende de finanças, ele vai falar que do portão que está abrindo, fechando, do barulho. O conselho não tem que ver isso, a não ser se for consultivo. O conselho tem que analisar principalmente as contas do síndico e emitir um parecer. Essa é a principal função do conselho, da prestação. E na Assembleia são os moradores, artigo 1350. Não adianta o morador falar assim, no dia da Assembleia lá para prestar conta, mas não tive tempo de ver as contas. Pô, ficou o ano inteiro lá disponível para ele ver, né? Então, os moradores têm que ter essa consciência de, e se não entender, né? Por isso que também aí entra a parte de comunicação do síndico, de, gente, as pastas estão lá no site, dúvidas, procure. Não tem que ter medo de explicar os números, né? Às vezes a gente tem medo de explicar os números se a gente não entender a evolução deles. Agora, se eu entendo o porquê, sim, a chance de você dar uma explicação melhor é maior, né? Então, por lei, são esses, síndico, conselho e assembleia. Agora, por contrato, administrador é um prestador de serviço. Ele não é a gestora do condomínio, eu acho até a palavra administradora até forte, porque assim, ela não administra o condomínio. Quem administra é o síndico. Ela é o back-office do síndico, né? Onde e tem um grande trabalho, né? De emitir boleto, fazer cobrança, fazer os pagamentos, né? E assim por diante. E o auditor é uma figura que está crescendo cada vez mais nos condomínios. O papel dele é emitir um relatório com as irregularidades, recomendações e emitir uma opinião. E a gente vai falar um pouquinho disso. O auditor não é só ter aquele relatório, assim, não é que não fala dos colegas, mas eu já vi relatório que ou é um TCC, cada ponto é um TCC, e aí você vê, mas tá, qual é a opinião do auditor? Ele só apontou que está certo, está errado, mas qual que é a opinião dele sobre a prestação de contas? Então, o Conselho Federal emite normas onde o auditor ele tem que emitir uma opinião do objeto verificado. Desafio, porque se você pegar até 2 anos atrás, o GPM estava lá em cima, né? 24, 25. Agora o GPM está dando negativo, né? Então, assim, é um desafio. Eu entendo que eu acho que tem os indicadores oficiais, né, como o IPCA, mas ao mesmo tempo, né, o síndico, até eu já vi matérias, né, alguns síndicos que faz o orçamento base zero, né, que pega assim, quanto realmente no momento é diferente de fazer a média. Você pegar a média dos gastos, porque média é aquela coisa, né? Tem um frango, eu comi inteiro e tô com a Maristela, na média cada um comeu uma parte. Média é isso, né? Então a média ela esconde distorções. Agora, é um desafio. Por exemplo, tem a Selic, a taxa oficial de remuneração de título, que eu nunca vi, é, é, por exemplo, previsão orçamentária, por exemplo, ser atualizada pela Selic. A Selic é a principal lá, taxa de juros do governo, né? O mercado utiliza a Selic. Tem o IGPM, mas o IGPM, mesma coisa. Esse ano ele está dando até negativo, teve mês que deu negativo, né? O IPCA, ele mais ou menos ali está dando 5, 6%, as categorias estão dando mais ou menos isso também. Então, o síndico, ele tem que ter, primeiro, a visão clara de quanto ele está gastando no momento, e é mais do que média isso, é realmente pegar ali os maiores valores do período e fazer uma projeção. Que aí pode ser o IPCA, e aí entra aquela coisa. Se for aquele síndico que está ali monitorando a previsão orçamentária, pode ser que no meio do caminho ele vê que não é suficiente. A Assembleia é extraordinária. Gente, olha, fizemos assim, por que está acontecendo aqui? Olha, então, para que a gente possa continuar, infelizmente, vai ter que ser feito algum reajuste. Eu sei que falar em aumento em condomínio é complicadíssimo, né? Mas como gestor, é aquela coisa, eu não posso me negar de fazer algo que é da minha responsabilidade, porque os moradores vão achar, vão gostar ou não. Os indicadores não ajudar, se você, por exemplo, você vai fazer lá a sua projeção
Porque, assim, se a gente pegar em alguns meses do ano, as despesas foram mais altas do que previsto, por exemplo. Ou, aquilo que eu estou falando, se no momento que você fizer sua previsão orçamentária, faz o exercício, poxa, eu não vou fazer média, quanto realmente eu estou gastando e fazer a comparação, pode ser que o meu aumento seja até maior que o índice do contrato. Então, o que eu quero dizer é assim, os contratos podem ajudar? Pode. Né? IGPM, um que é mais difícil ficar negativo é o IPCA, que é a inflação, que aí é ter deflação. Né? Mas eu acho assim, o importante é ter um ponto de partida. O que não pode, ao meu ver, que eu vejo em diversos clientes também, um dia a fatura chega, é não ter aumento. O síndico vai lá, pô, eu fiz uma gestão boa dos contratos, consegui desconto. Gente, não vai ter aumento porque eu consegui descontos no contrato. Pode ser mesmo. Só que isso, em algum momento, a conta vem. A gente vê aí, vou falar pelo meu condomínio, eu sou síndico aqui, eu assumi, eu aumentei o condomínio em 24%, porque o síndico, cada 2 anos se aumentar. Aí quando eu mostrei para os moradores como é que a gente estava defasado, com conta estourada, tudo, não, assim, entendeu, né? O pessoal aprovou. Mas o que eu quero dizer é, somos num país onde a cultura inflacionária faz parte da nossa cultura. Então, dizer assim que o condomínio não vai ter pelo menos atualização monetária, eu acho isso perigoso e eu vejo que o resultado não é bom. Então, no mínimo, tem que ter ali a atualização da inflação. Agora a gente vai para a segunda parte da palestra, né, que é os benefícios da auditoria para o condomínio. Aí eu vou, como diz, né, puxar a sardinha para o meu lado aqui. Né? A auditoria, né, a gente, nessa linha da complexidade dos condomínios, a gente vê cada vez mais estruturas. Antes já tinha o jurídico na administradora, aí o jurídico, né, muitos até às vezes que é um jurídico independente. E o auditor é um personagem que também, né, a demanda tem aumentado nos condomínios nessa linha de prestação de contas. E é interessante porque o auditor ele não deveria estar preocupado em agradar, ele tem que ser independente, imparcial, né, para que isso possa contribuir para a transparência. Então, nessa segunda parte, a gente vai ver qual é o objetivo da auditoria, quem está habilitado a fazer auditoria. Né? Às vezes os moradores, vamos fazer uma auditoria nas contas, mas pode fazer, né? A postura independente do auditor, que são normas de auditoria, a relação da auditoria com a transparência, tipos de auditoria condominial, principais problemas e casos reais. Então, o primeiro item, né? Isso aqui é um trecho da NBCTA 200, que é a norma brasileira de contabilidade e técnicas para auditoria, que vem trazendo quais são os objetivos gerais do auditor independente. Eu até grifei alguns pontos que o papel principal do auditor é esse aqui: aumentar o grau de confiança através da expressão de uma opinião sobre os aqui fala demonstrações contábeis, que é o principal, mas são as demonstrações verificadas para que os usuários possam ter ali mais confiança naquilo que está sendo divulgado. E a auditoria tem que seguir normas, né, assim por diante. Então, não é só apontar, não existe processo perfeito, sempre vai ter apontamentos da auditoria, mas o auditor ele tem que ter o skill ali para dizer, isso aqui é uma recomendação, isso aqui é uma ressalva, isso aqui não impede a recomendação da aprovação das contas. Então, o papel principal do auditor é aumentar a confiança. Quem está habilitado para fazer auditoria? De acordo com o site do IBRACON, que é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, bacharel em Ciências Contábeis, registrado no CRC da região, né? E aí tem que ser um profissional que está constantemente se atualizando. Porque o auditor ele vai analisar no condomínio parte trabalhista, parte tributária, ele vai ver vários aspectos, assim como numa empresa. Então é importante ele estar se atualizando. Agora, além do CRC, né, que se tira na faculdade, depois da faculdade é feita a prova do exame, né, que agora, uns anos para cá, o contador, assim como o advogado, ele faz um exame ali para tirar o CRC, né, e outras habilitações, né, aqui ainda nisso são as leis, né, que envolve a profissão contábil, decreto-lei
9.295, que traz ali as atribuições do contador, e a resolução do Conselho Federal de Contabilidade também trazer, mostrando que auditoria de demonstrações contábeis ou financeiras é prerrogativa de contadores. Eu vou falar, auditor, assim como advogado, precisa aqui de evidências. Por exemplo, a gente já viu situações, o síndico reformou o apartamento, comprou carro. Mas qual a evidência que isso aí tem relação com ele ser síndico? Não, que olha, ele está roubando, né? Mas qual é a evidência de que está tendo desvio para a conta dele de alguma coisa? Então, os moradores, hoje em dia, tem muita coisa, uma lei de stalk, danos morais, e acho que os síndicos têm sim que fazer uso disso. Porque às vezes se levanta questões, como a pessoa é síndica, ela não pode mais trocar de carro, ela não pode mais reformar o apartamento, porque é, fica parecendo que tá roubando o condomínio. É claro que como em qualquer profissão, tem maus profissionais. A orçamentária nem deve ser deficitária nem superavitária. Por quê? Porque a previsão no mundo real, no mundo ideal, o resultado tinha que ser zero. Por quê? Eu vou lá, mostro as despesas, aprovo a previsão orçamentária, eu vou gastar isso e vou receber isso. No final tinha que ser zero o saldo na conta do condomínio. Agora, se você pega a convenção, você pega o morador, ele é dono de uma cota, de um pedaço da Assembleia, ou da Assembleia, do condomínio. Eu vou dar um exemplo que você está falando de rateio, que eu vejo muito. Na hora que fez o rateio lá de consumo, no meu condomínio até teve isso. Teve rateio a maior. E ficou na conta do condomínio. Não é apropriação indébita, porque os condôminos formam um condomínio. Se amanhã os condôminos decidirem, né, 100% fechar o condomínio, vão vender tudo, o que sobrar na conta é distribuído para todo mundo. Ou é distribuído, ou o déficit é rateado. Então, eu não sou advogado, tá? Mas a expropriação indébita disso. Por quê? Os moradores que compõem o condomínio. Se for entrar uma ação contra o condomínio, no fim é contra o Agenor, é contra a Dona Maria, é contra o seu José. Porque você nunca vai ter, assim, vai nunca, né? Vai ser muito difícil ter, como eu falei, eu arrecadei, eu paguei e ficou zero no final. Sempre vai ter sobra. Eu não sou advogado, como eu falei, mas eu não vejo assim a pessoa jurídica ser acusada de enriquecimento ilícito. Assim, eu vou prender Aldebrecht. Não, vou prender as pessoas ali que, de alguma forma, né, não tem como você prender o condomínio. Vou prender o condomínio. Né, assim, quem faz auditoria de demonstrações financeiras contábeis? Decreto 9.295, né, aqui, vou até colocar aqui. Se você pegar o Decreto-Lei 9.295/46 e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1640, auditoria de demonstrações contábeis, demonstrações financeiras é prerrogativa de contadores. Vocês devem ter auditorias de processos, por exemplo, tem as auditorias internas também. O que eu quero dizer é assim, por exemplo, uma administradora, por exemplo, não pode, no mercado, oferecer serviço de auditoria, por exemplo, de prestação de contas. Você pode, como você falou, a gente tem aqui o CRA, fala, olha, como é que eu faço auditoria interna? Agora, auditoria de demonstrações financeiras, por exemplo, não pode oferecer para o mercado, porque isso é prerrogativa de contador. Bom, além do CRC, há outras habilitações que também não são obrigadas no condomínio. No condomínio, o CRC basta, mas, por exemplo, são qualificações que vê o grau de conhecimento do auditor. Então, se é um auditor, eu tenho, por exemplo, o CNAE, né, que eu estou mostrando aqui, de qualificação técnica geral, onde eu fui avaliado nos meus conhecimentos das normas brasileiras e internacionais de auditoria. Mas se eu fosse fazer uma auditoria do Banco Central ou de uma empresa com capital aberto, seria da CVM, eu teria que fazer uma habilitação específica para a CVM, do Banco Central, da SUSEP, da Previc, que é o CNAE,
é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Então, essas certificações aqui são diferenciais, né? Tendo o CRC, o contador pode fazer auditoria. Agora, a postura independente do auditor, né? O auditor ele não pode ser influenciado, né, pela briga ali do condomínio, né? Conselho, síndico, ele tem que ser independente no pensamento e na aparência. Por exemplo, o auditor é visto almoçando com regularidade com o síndico, né? Isso não é bem visto, né? Vai achar que tem alguma coisa ali, né? Isso pode prejudicar a aparência de independência dele. Então, 3 pontos importantes aqui, ó. O auditor não deve se preocupar em atender expectativa, ou seja, aquilo que ele vai emitir opinião não é para agradar o síndico, nem o conselho, nem os moradores. Ele tem que emitir uma opinião técnica e baseada em evidências suficientes e adequadas. Então, como eu falei, tem que ter evidências, né? Não é suposições. E a auditoria, ela é uma linha de defesa, né? Que ela ajuda ali a dar mais transparência, segurança, a identificar riscos, problemas, desvios, né? E auditoria não é sinônimo de desconfiança. Ainda nos condomínios, muitas vezes a auditoria é chamada porque é desconfiança, mas auditoria não é sinônimo de desconfiança. Ela é uma linha de defesa que contribui para dar mais transparência no processo de prestação de contas. E no site do Conselho Federal de Contabilidade tem lá as normas, né? A norma do auditor independente, né? Tem as normas para demonstrações contábeis, mas aqui tem a norma, por exemplo, como é que o auditor tem que ser independente, como é que ele comunica um problema, como é que ele identifica o que é uma ressalva, e assim vai, né? Às vezes tem normas sobre materialidade. Então, lá no site do Conselho Federal, na MB7 a gente usa uma norma chamada NBCTO 3000, que é uma norma de asseguração, né, para condomínios. Bom, e qual a relação do auditor com a transparência, né? O auditor contribui para a transparência do processo de prestação de contas por emitir um relatório específico, onde tem uma opinião técnica. Nesse relatório ali tem as irregularidades, né, as recomendações, né? E, e isso dá mais segurança para os moradores. Quando o auditor vai explicar ali o resultado de uma auditoria numa assembleia, por exemplo, se for uma auditoria já que vem sido feito mês a mês, o síndico vem já arrumando as coisas que vai pegando, né, dá mais peso, porque alguém de fora dizendo ali se as contas estão adequadas ou não, né? Geralmente a gente é contratado para fazer auditoria de outras gestões, né? E a gente pega, por exemplo, lá no Guarujá mesmo, até vou mostrar uns casos aqui, mais de 200 mil de saque por conta do condomínio, que a gente já pegou, enfim, né? Mas a transparência é que alguém de fora, de forma independente, dá uma opinião ali sobre a prestação de contas. E no mercado tem aí alguns tipos de auditoria, né? Então tem a auditoria de prestação de contas, né, que é aquela que também tem bastante demanda. Eu sou o síndico, poxa, eu quero fazer a auditoria dos meus 2 últimos anos, vai ter a GO, fiz tudo, quero mostrar que as minhas contas estão adequadas. Aí contrata lá, né? E aí tem as irregularidades que o auditor aponta, o síndico pode, junto com a administradoria, ir fazendo as correções e ir para apresentar. Tem auditoria investigativa, aí é aqui um asterisco, né? Quando eu entrei no mercado em 2016, eu falei, auditoria investigativa, porque a auditoria é uma ciência investigativa, não existe auditoria que não seja investigativa. Toda auditoria investiga, né? Aí, né, enfim, então eu gosto de definir essa auditoria investigativa, que assim, geralmente quando há fortes indícios, um processo judicial. E aí, na auditoria, a gente identifica que realmente há irregularidades. Aqui na MB7, a gente usa o mesmo checklist para as três, assim como a gente vê tudo de receita, vê tudo de despesa, né? E ali, então, a auditoria investigativa tem mais esse viés aí judicial. E a preventiva, né, que é chamada de preventiva, é aquela que é feita ou mensalmente, ou cada bimestre, de acordo com o que o síndico. Mas no decorrer do exercício já vai se emitindo relatórios do síndico e fazendo as adequações. Então, essa é a melhor. O desembolso é menor para o condomínio, né, e já vai pegando pontos ali. E se o síndico ele quer agir de má fé, isso inibe um pouco também ele, já que tem um auditor olhando ali. Quais são os principais problemas, né, que a gente pega aí na prestação de contas, né?
Caixinha do condomínio desatualizada. Não é errado ter caixinha, né? Mas às vezes no balanceio tem lá R$ 3.000. Ó, eu já vi um caso, né? Que aí é lógico que a gente recomendou a reprovação das contas. R$ 60.000 de caixinha. Eu falei, mas esse dinheiro está no condomínio, né? Não estava, né? Então, assim, a gente vê aí falta de controle, de atualização. Aí é o que perguntaram, a utilização do fundo de reserva sem a devida aprovação, né? Documentos fiscais, pendentes de pagamentos, contas de consumo. Não é porque tem o débito automático que você vai pôr a conta de consumo na pasta, né? Pagamentos com juros e multa, né? É pago com juros e multa, mas não é comunicado ali o síndico, o conselho. Inadimplentes, atualização diferente da convenção, tem administradoras que usam o TJ. Mas o TJ, o índice do TJ, é quando virou um processo. Enquanto não virou processo, tem que ser o índice que está lá na convenção, IGPM, GPDI, seja lá o que for. Mas a gente pega com muita regularidade se usando o índice do TJ para atualizar a inadimplência. Está errado. Impostos, né? Pendências de retenções de impostos, recolhimentos, despesas extraordinárias. Aqui é interessante porque às vezes tem convenções, muitas convenções que falam que é o conselho que tem que aprovar a despesa extraordinária. Aí você pede para o síndico, tem aprovação? Ah, a gente fez a reunião, tá, mas cadê a formalização da aprovação? Né? Obras também, às vezes o síndico faz obra, não tem aprovação em assembleia, aí fica aquela coisa, ah, mas é uma obra emergencial. Mas como é que você prova que é uma obra emergencial, né? Tem algum laudo? Ah, não tem, né? Então é importante a obra estar ali bem amarrada, né? Contratos, a gente pega diversos contratos com pendência de assinatura, valores atualizados, cobrados diferentes do valor contratual, também pendência de documentos como olerite, horas essas erradas, certidões negativas. A gente pega com muita facilidade também, a gente vai levantar a certidão da Receita Federal, que está na internet, e não sai. Por causa de algum VAP. Nem a administradora sabe. Poxa, mas aqui, ó, não sei, tem alguma coisa lá pendente, né? Informações do CNPJ desatualizada, notas fiscais canceladas sem substitutas, móveis e equipamentos do condomínio. O condomínio é obrigado, por nova lei, ter um controle, mas é uma boa prática, né? Às vezes tem um monte de equipamento lá, mas ninguém sabe. Uma vez um cliente, fiquei sabendo da história que uma síndica não ganhou a eleição, ela foi na administração, pegou a TV e falou, não, essa TV era minha, eu que tinha que deixar daqui. Ninguém soube comprovar o contrário, né? Então, também títulos protestados, né? Notas fiscais de serviço com falta de informação do que foi feito, serviço. Tá, mas qual que é o serviço, né? E aí o ponto mais grave, que não é a maioria, mas a gente já pegou também, o auditor jamais deveria colocar no relatório as palavras desvio, fraude. O auditor ele descreve a operação. Então, por exemplo, saiu o dinheiro da conta do condomínio, foi para o síndico sem justificativa. Ele tem que descrever a operação. Olha, saiu o dinheiro, foi para a conta da pessoa tal e não tem comprovantes ou documentos que justifiquem a transferência. Nenhum relatório de auditoria você pode pegar que está disponível no mercado se coloca esses termos, né, que é usado. Então, esses são os principais problemas que a gente pega na auditoria. Agora, alguns casos reais, né, já é a última parte, né, de que a gente já pegou, né. Então, por exemplo, em Osasco, a gente viu lá um valor total de 251 mil, mais 251 mil de débitos na conta pool do condomínio, com um formulário chamado nota de débito. Né? Não tinha ali um comprovante, nem nada, né? O condomínio entrou na justiça, a gente até foi assistente técnico lá, eu fui lá, ganhou em primeira instância o direito ao ressarcimento. Em Guarulhos, né, a gente viu uma nota fiscal que estava cancelada, apontamos no relatório, aí o síndico foi ver o prestador de serviço, ainda bem que o prestador de serviço era uma empresa grande, ele confirmou que aquela nota cancelada que a gente viu no site da prefeitura, na realidade não deveria ter sido paga. Foi devolvido para o condomínio R$ 20.000. Lá em Montemor, né, a gente pegou nesse condomínio vários problemas, né? Problemas na arrecadação do fundo de reserva, pendências de retenções tributárias, foi feito um acordo ali cheio de irregularidades, né, com a
dono da incorporadora era morador, aí fez o acordo com a incorporadora, foi um rolo ali danado. Em Piracicaba também a gente pegou 118 mil, mais de 100 de saques, sem comprovação de despesa. Aqui em São Paulo também a gente pegou outro condomínio mais de 300 mil, não, com pendências de nota fiscal mais de 300 mil, saques, no valor de 167 mil sem justificativa também. Outra em São Paulo, a gente pegou guias falsas, né, de retenção, de recolhimento de INSS, várias guias com a mesma autenticação. Aqui em condomínio também a gente viu aqui uma obra, né, que a gente pontuou no relatório, 19 mil de reforma de lixeiras. Aí o síndico atual foi ver com o prestador de serviço e ele confirmou que a obra não foi feita. Daí devolveu o dinheiro para o condomínio. No Guarujá também, né, a gente pegou lá mais de pagamentos sem comprovantes, né, notas fiscais, mais de 250 mil, gasto com cartão de crédito também sem nota, assim, só o débito na conta, mais de 60 mil, enfim. Então tem aí, e tem mais casos aí que eu não pus aqui, né? O que eu vejo assim, nessa parte trabalhista, né? Mais uma vez, né? O síndico, ele tem por isso que eu falo que precisa se olhar para o síndico, porque o síndico tem uma responsabilidade gigante, né? Muitas vezes o que falta é o processo do controle, né? É, o síndico deixa muito, alguns síndicos, né, deixa assim muito a administradora tem o papel dela, tudo, mas o síndico, vou dar um exemplo, por exemplo, né, de terceirizado. Às vezes a gente pega lá a nota da terceirizada, o contrato é 100 mil. Tá, mas um mês veio 110, no outro mês veio 105, aí você pergunta, a gente, mas por quê? O síndico ele nem valida o relatório que vem da terceirizada. Simplesmente vê um valor administrador e paga. Quer dizer, então o síndico ele tem que criar controles de validações, né? Talvez o síndico, a administração interna do condomínio, né? Então essa parte de acúmulo, né? É controle, né? Se fulano tem um acúmulo, tem que ter um controle ali. Aí que eu falo controle é formulário, formalização. Então o que se carece muitas vezes, né? É esse controle interno que a gente vê que ainda a gente fala em compliance, né? Eu trabalhei na área de risco do Rubical. Então, assim, tem o compliance, mas tem a área de controles internos também, onde avalia. Então, a gente fala muito em compliance, compliance, compliance é conformidade das ordens, mas e o controle interno do condomínio? Então, o síndico ele tem que ter ali um processo de validações. Vou dar outro exemplo. Ah, vem o rateio lá da conta de consumo. Tá, vai direto para o administrador. Aí dá um problema lá. Não, o síndico ele tem que saber, olha, eu validei que foi. Não é que, eu não conheço, mas é questão de criar controles para que ele possa, pelo menos, fazer um check. Então, é a mesma coisa a parte trabalhista. O que eu vejo da parte trabalhista é assim, as leis, assim, seja complicado ou não estão aí, mas o que falta é essa formalização, esses controles, para que não tenha algum às vezes também deixa muito na mão do zelador essa parte de controlar, né? Pode até ser, né? Ele ajuda, mas mais uma vez, o síndico em algum momento ele tem que olhar e falar, pô, isso aqui tá certo. Pô, isso que foi isso aqui?